Hoje o Quarta Capa vai conhecer o universo de jovens escritores, que apesar da pouca idade, já tem grandes inspirações para suas histórias. Imaginação para além do horizonte. O autor relata sua experiência no movimento de educação popular dos meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. Alcançadas pela escritura. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. Belo Horizonte tem certas particularidades. Praças e bares são pontos tradicionais de encontros. Terra, onde café e pão de queijo mantém seu relacionamento perfeito há décadas. Da velha nova geração, BH é marcante nas prosas e poesias. Aos 25 anos, Emanuel Ferreira lançou seu primeiro livro, onde a capital mineira é a personagem principal da história. Emanuel, Belo Horizonte inspira escritores como Drummond, Murilo Rubião, Guimarães Rosa e também inspira você. São nomes assim, grandiosos, longe de mim querer me comparar a esses caras, que são grandes inspirações, né? Mas, de fato, Belo Horizonte e Minas Gerais como um todo tem essa característica, essa efervescência cultural, né? Esse dom para a literatura, para a música também, mas falando de literatura. E, para mim, é um prazer estar nesse ambiente tentando escrever, tentando fazer alguma coisa com essa mística que Belo Horizonte tem para a literatura, né? A literatura está presente na minha vida desde sempre. Assim, eu sempre gostei muito de ler. Eu, quando bem moleque, eu lia histórias de literatura fantástica, como Harry Potter, Senhor dos Anéis, essa coisa toda que a molecada gosta, e que é bom e que forma leitores e traz jovens para a literatura. Então tem um papel fundamental, sim, tem. Mas também gostava muito de Pedro Bandeira. Aliás, até hoje eu leio Pedro Bandeira. Eu acredito muito que a literatura, e aí eu vou falar especificamente da poesia, porque eu acredito que ela tem muito essa característica. A literatura ela exige que você escreva, porque você precisa escrever para de alguma forma dar vazão ao que você pensa, dar vazão ao que você sente, a momentos, etc. Então, na verdade, eu não sei dizer se escrever foi uma escolha ou se foi necessariamente um caminho pelo qual eu fui seguindo sem, na verdade, poder me desviar. O processo para chegar a esse livro foi justamente esse, de perceber que eu tinha um material que eu considerava apresentável, e aí eu reuni esse material. E aí então eu fiz contato com o editor dessa época, da Multifoco, que é o Frodo Oliveira, que sempre foi muito solícito comigo, sempre foi um cara muito bacana. Mandei para ele esses textos e ele falou, cara, vamos publicar. E aí fiquei muito feliz e publicamos. São muitos os lugares de Belo Horizonte presentes no livro. E Emanuel conta a importância deles como cenário de seus textos. São vários. Praça da Liberdade, o Edifício Maleta, onde nós estamos, a Praça 7. Tem um conto que o pessoal gosta, o pessoal que lê o livro costuma me falar, costuma mencionar ele, que é um sobre um pastor, desses pastores que ficam pregando na Praça 7, é que ele morre. E eu cito é uma coisa um pouco trágica, assim, mas eu cito um diálogo breve com um pastor, assim. Se aconteceu ou não, eu vou deixar no ar, mas é um ponto que eu gosto bastante. Enfim, vários outros lugares, o Mirante do Mangabeiras, a própria Praça do Papa por ali, né? Enfim, são muitos lugares. E a própria Belo Horizonte em si, com as suas características, né? Rodeada de montanhas, a história da cidade, Igreja da Boa Viagem. Enfim, são muitos lugares. Lagoa da Pampulha, a Estação São Gabriel, por onde eu passo todos os dias, a maternidade Sofia Feldman, onde eu nasci, e lá no meu bairro, que é o bairro Tupi, lá na região norte. E, cara, por aí vai. O próximo jovem escritor é Zeca Lemos, de Fortaleza, que aos 18 anos publicou seu primeiro livro. Jovem demais? Não sei dizer, mas quem consegue controlar uma imaginação que questiona tanto? Desde sempre, eu sempre tive contato com a literatura aqui dentro de casa. Aqui em casa tem livro em todos os lugares da casa. No quarto da minha mãe, no quarto do meu pai, da minha irmã, no meu quarto, até no gabinete tem livro. Então acho que era até um pouco inevitável que eu não me interessasse, que eu não criasse intimidade com a literatura à medida que eu fosse crescendo. Me influenciou muito, sim. Zeca, eu vi que você publicou os seus textos no Facebook e queria saber se você realmente começou com o Facebook ou se teve alguns rabiscos no papel antes de ir para a internet com seus textos. Eu comecei escrevendo no arquivo pessoal para mim no computador mesmo. Depois eu
quis mostrar para as pessoas, para ver se tinha uma boa repercussão, se elas gostavam. Aí eu comecei a postar no Facebook. Mas eu vi que no Facebook o que eu postava tinha um caráter muito efêmero, era uma coisa muito passageira. As pessoas liam, aí no dia seguinte, uma semana depois, já tinham esquecido do que eu tinha postado e não tinha marcado muito. Então eu resolvi passar para uma plataforma mais profissional, que foi o blog. Aí durante alguns anos, durante 2 anos, eu também cativei o blog. Eu fiquei alimentando o blog com diversos textos que eu escrevia e quando eu percebi, eu já tinha muitos textos escritos e veio a ideia de passar para o papel, porque a mídia do livro impresso, querendo ou não, é muito mais marcante que um Facebook ou um blog. E como foi o processo para a escolha das crônicas que iriam ser publicadas? Você já tinha 65 e publicou ou você escolheu as que você gostava mais para fazer o primeiro livro? Eu escolhi as que eu gostava mais e eu posso te dizer que foi bem difícil. Foi um procedimento bem difícil porque a gente quando escreve, a gente sempre tem um sentimento sobre aquilo que a gente escreve, né? A gente sempre tem algum momento, alguma lembrança, alguma recordação envolvida ali. Me fala um pouco disso, de aliar a pouca idade com já a carreira de escritor. Escrever, para mim, é, além de tudo, um passatempo e uma atividade terapêutica. Tudo começa quando eu estou me sentindo mal, às vezes, eu estou sentindo algum sentimento, e eu quero transcrever isso no papel como uma obra de arte. E aí acontece que eu vou escrevendo e, quando eu menos percebo, de modo involuntário, de modo não intencional, aquilo se torna um texto artístico, um texto literário. Então, eu acho que isso vem naturalmente. Ao mesmo tempo que a escrita também é um produto de venda para mim, ela também é uma atividade terapêutica e um entretenimento para mim. Eu acho que nada consegue realizar mais o ser humano do que ele ler e ele se sentir mais, como posso dizer, abastado, intelectualizado. Eu acho que quando você lê qualquer coisa, quando você lê um livro, você lê um jornal, você lê alguma obra literária, você sente que saiu de lá, saiu da leitura melhor. Você sente que você saiu de lá uma pessoa melhor. Você conhece o mundo de Lumens? É bem diferente de BH. Ele foi criado por Thiago Leão, que agora lança o segundo livro da saga Lumens. A literatura surgiu muito cedo na minha vida, assim. Minha mãe fala que era muito comum, às vezes, na escola, os meninos estarem brincando na hora do recreio e eu estar enfiado na biblioteca com algum livro. Então foi muito cedo e foi algo mais meu mesmo, assim. A minha família não era muito de ler. Então começou muito cedo com o Monteiro Lobato, com esse tipo de literatura. Aí desde os 5, 6 anos de idade eu já era bem apaixonado por livros. Eu acho que o livro de Lumens foi criado muito aos poucos. Eu costumo brincar que Lumens foi o último suspiro da minha infância. Eu fui criado sozinho, eu sou filho único, então é muito normal a gente brincar sozinho. Então eu acabava criando, inventando mundos imaginários. E muito que desses mundos imaginários estão presentes em Lumens. Então eu acho que na verdade eu criei Lumens muito antes de sonhar em ser um escritor. Quando eu me dei conta, muitos personagens que estavam nas minhas brincadeiras imaginárias estavam presentes em Lumens. Eu tenho um livro que eu já tenho buscado algumas editoras, que ele é um romance histórico. Ele se passa no interior de Minas Gerais e ele narra a história de uma menina que ela conta a vida toda dela por meio de um diário. Ela é filha de um barão de café, se passa no final do século XIX, então é algo totalmente diferente. Eu imagino que eu quero passar por outras literaturas, não quero ficar preso só à fantasia, não. Thiago conta que a leitura de livros fantasia influenciou na criação da saga Lumens, quando aos 16 anos escreveu o primeiro livro. Bastante, né? Como eu disse, eu comecei com Monteiro Lobato. Monteiro Lobato ele remete muito à fantasia, né? Ao fantástico. Na adolescência eu fui muito para a literatura fantástica também de internacional, Harry Potter, as Crônicas de Nárnia, foi um pouco mais tarde, mas também veio O Senhor dos Anéis, então me influenciou bastante para escrever. O primeiro livro eu escrevi quando eu tinha 16 anos de idade. Quando eu fui fazer o segundo, eu já estava um pouco mais velho e tal, então a cabeça da gente muda. Tanto que hoje em dia eu percebo, para mim como autor, é muito clara a diferença que existe um pouco entre os dois. Mas eu acho que simplesmente às vezes eu tento voltar aquele Thiago de 16 anos de idade e ser fiel aos personagens que eu criei naquela época e simplesmente escrever. Então, apesar de eu estar ficando mais velho, eu não tenho dificuldade para acessar o mundo de Lumens. Emanuel, Zeca, Thiago. Hoje conhecemos as fantasias, livros de quem desde cedo deixa marcado para sempre seus nomes e suas histórias no mundo da literatura. O Quarta Capa fica por aqui, com jovens contadores de histórias que levam o amor pela literatura desde cedo. Até a próxima!
O autor relata sua experiência no movimento de educação popular nos meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos. alcançadas pela escritura. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa.